Sabe, é curioso como a gente passa a vida inteira com essa máquina complexa funcionando aqui dentro do peito e raramente a gente para pensar em como tudo é organizado. Exato. É uma arquitetura incrível que nos mantém vivos a cada respiração, a cada batida do coração, mas assim, para a maioria de nós, é uma cidade da qual a gente não tem um mapa. E o mais fascinante desse mapa, sabe, é que ele não foi desenhado por acaso. Cada bairro, cada rua dessa cidade interna existe por uma razão, por uma função. Uhum. Entender essa geografia é o primeiro passo para ser um bom urbanista do corpo humano, que é, no fundo, o que um profissional de saúde faz. Ok, então vamos desdobrar esse mapa. A nossa missão hoje é exatamente essa: explorar a cavidade torácica usando como guia um documento técnico de anatomia. Certo. O objetivo aqui é entender a divisão desses espaços, como é que os médicos conseguem enxergar lá dentro, sem abrir nada, e principalmente porque cada detalhe dessa geografia é tão crucial na prática. E essa é a chave. Não é um exercício, puramente acadêmico de memorizar nomes. Não, É sobre conectar a estrutura à função. É entender essa organização que transforma um borrão preto e branco num raio-x e em um diagnóstico. É o que guia a mão de um cirurgião, sabe? perfeito. Então, vamos começar pelo básico. O documento simplifica essa metrópole torácica em 3 grandes regiões. Quais são elas? Então, essa divisão, ela é genial. Ela existe por segurança e por especialização. A gente tem 2 cavidades pleurais, 2. uma para o pulmão direito e outra para o esquerdo. E elas são completamente separadas. Pensa em 2 apartamentos que não se comunicam. Certo, os pulmões são vizinhos, mas cada um no seu quadrado. Exatamente. E o que tem no meio, nesse corredor entre os apartamentos? Esse corredor central é o terceiro compartimento, o mediastino. Ele fica ali espremido entre as 2 cavidades pleurais. É a grande área comum, o centro movimentado da cidade. Onde mora o órgão mais importante. O coração. Ele é a grande estrela do mediastino, com certeza. Mas o ponto sobre a separação é crucial. Imagina, sei lá, uma perfuração no tórax. Uhum. Um pulmão pode colapsar. Mas como ele está no seu próprio apartamento selado, o outro pulmão, na cavidade dele intacta, Continuam funcionando. continua funcionando perfeitamente. É um sistema de segurança embutido. O mediastino no meio atua como essa barreira. Faz todo sentido. É uma arquitetura à prova de falhas. Bom, agora a gente tem um mapa na teoria, mas na prática o médico não pode simplesmente, abrir o peito do paciente para conferir. Claro que não. A primeira ferramenta que eles usam para ver através da pele é uma tecnologia antiga, o raio-x. E a forma como ele revela essa arquitetura é quase mágica. O que é fascinante aqui é a física por trás dessa mágica. Uma radiografia é, na essência, um mapa de sombras, de densidades. Certo. O feixe de raio-x atravessa o corpo. O que é mais denso, tipo o osso, bloqueia mais os raios e deixa uma sombra branca no filme. E o que é menos denso? Deixa passar mais raios, escurecendo o filme. Engraçado, a gente sempre pensa no raio-x como uma foto dos ossos, mas na verdade ele mostra muito bem os vazios, onde tem ar fica escuro. Essa sua observação é perfeita, é exatamente isso. Os pulmões, dentro das cavidades pleurais, estão cheios de quê? De ar. Ar é o menos denso de todos, então os raios passam direto por ele, queimando o filme e deixando a imagem bem escura, quase preta. É o sinal de um pulmão saudável. E o mediastino, a área central, ele deve se destacar, imagino. Sim, ele aparece como uma silhueta grande e clara, mais esbranquiçada, bem no centro. E o motivo é que ele está cheio de estruturas densas, né? O músculo do coração, o sangue, os grandes vasos. Ah, a horta. Isso. Tudo isso absorve os raios-x e cria essa sombra branca no mapa, contrastando com os pulmões escuros ao redor. E o documento destaca que dá para ver detalhes incríveis. Não é só uma mancha branca. Dá para identificar o contorno do ventrículo esquerdo de um lado, do átrio direito do outro. É impressionante. É um nível de detalhe impressionante para uma imagem 2D. E tem mais um detalhe. Se você olhar com atenção, assim, na parte de cima do mediastino, bem na frente da coluna, dá para ver uma linha vertical mais escura. O que é isso? Contra os ossos densos das vértebras que estão atrás. Nossa, que legal, é muito detalhe.
E essa visualização me leva a um termo muito específico que o documento menciona e que soa clinicamente importante: a janela cardíaca. Ah, sim. O nome é poético, mas imagino que a função seja bem prática. E é um exemplo perfeito de como um pequeno detalhe anatômico vira uma porta de entrada para procedimentos que salvam vidas. Para entender, a gente precisa saber que o pulmão esquerdo não é igual ao direito. Não são simétricos. Não. Como o coração se inclina um pouco para a esquerda, ele meio que cava um espaço no pulmão esquerdo. Ele cria um entalhe. Uma incisura. É o termo técnico que o documento usa. O pulmão esquerdo basicamente se encolhe um pouquinho para dar espaço para o coração. Exato. E nessa pequena área, o coração fica menos coberto pelo tecido do pulmão e mais próximo da parede do tórax. É literalmente uma janela através da qual se pode acessar o coração com menos risco. E na prática, para que serve essa janela? O que um médico faz com essa informação? Bom, a fonte destaca 2 aplicações críticas. A primeira é para injeções intracardíacas. Direto no coração. Sim, em emergências extremas pode ser necessário injetar adrenalina, por exemplo, direto no músculo cardíaco. Acessar pela janela cardíaca diminui muito o risco de perfurar o pulmão no caminho. O acesso fica mais limpo, mais seguro. Faz sentido. E a segunda aplicação? A segunda é a pericardiocentese. Nome complicado. Mas o procedimento é vital. É a drenagem de líquido. Em certas doenças ou traumas, pode acumular líquido ao redor do coração, dentro do pericárdio, e esse líquido comprime o coração. E ele não consegue bater direito. Exato. É uma emergência chamada tamponamento cardíaco. E a janela cardíaca é o ponto de acesso ideal para inserir uma agulha e drenar esse fluido, aliviando a pressão imediatamente. Então, fica muito claro que dominar essa anatomia não é só para passar numa prova. Saber onde fica a janela cardíaca ou como ler um raio-x do tórax é o dia a dia da medicina. Uhum. A pressão para absorver essa quantidade imensa de informação e saber aplicar deve ser enorme. É gigantesca. E a forma de aprender mudou. Não é só decorar, é aplicar. É preciso conectar a teoria dos 3 compartimentos com a prática de interpretar a imagem. Entendi. E essa ponte se constrói resolvendo casos, testando o conhecimento incessantemente. Por isso que plataformas de estudo que simulam a realidade clínica se tornaram tão essenciais hoje em dia. Falando nisso, para quem está nessa jornada, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Com certeza, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de recurso que acelera essa transformação do conhecimento teórico em competência prática. Sem dúvida. Exato. E, bom, voltando ao nosso mapa do tórax, a gente falou do coração como estrela do mediastino, mas ele não está sozinho ali, certo? Não, de jeito nenhum. É um bairro bem movimentado. O documento menciona outra estrutura que, para muitos, é um mistério: o timo. O timo. Sim, o timo é um órgão fascinante e um pouco esquecido. Ele também mora no mediastino, bem na frente, atrás do osso externo. Ele é mais conhecido por ser muito ativo na infância. Certo. É como uma escola ou um centro de treinamento para as células T, que são os soldados de elite do nosso sistema imunológico. Então ele é fundamental para a nossa defesa. Mas por que a gente ouve menos sobre ele em adultos? Porque ele cumpre a principal missão dele e depois vai, se aposentando. Com o passar dos anos, o tecido ativo do timo é gradualmente substituído por gordura. Ah. Em um adulto, ele já é bem menor, menos ativo, mas o trabalho que ele fez na juventude, de educar nosso sistema imune, dura a vida toda. É um herói silencioso do mediastino. Que interessante. Então, temos os pulmões em suas casas e no centro o mediastino com o coração, a traqueia, os grandes vasos e esse herói aposentado, o timo. Isso. Até agora, nós vimos o tórax com raio-x, que é um mapa visual, mas o documento também fala sobre ouvir o tórax, como o médico usa o som para mapear o que está acontecendo lá dentro. Agora a gente muda de sentido. Saímos do mapa visual para o mapa auditivo. Isso é a ausculta. Com estetoscópio?
Exato. O estetoscópio não é só para ouvir aquele tum-tum. Cada batida do coração, na verdade, tem 4 sons principais, produzidos pelo fechamento das 4 válvulas cardíacas, a mitral, a tricúspide, a aórtica e a pulmonar. E eu imagino que elas não estão todas no mesmo lugar. O som de cada uma vem de um ponto específico. Precisamente. E o som viaja. O som do fechamento da válvula aórtica, por exemplo, é melhor ouvido não diretamente sobre ela, mas num ponto específico à direita do externo. Curioso. O da válvula mitral é melhor ouvido mais para a esquerda, perto da ponta do coração. O documento que a gente analisou lista esses pontos de ausculta. Então, conhecer a geografia interna que a gente discutiu é o que permite ao médico saber onde posicionar o estetoscópio para isolar o som de cada válvula. É como se ele estivesse sintonizando diferentes estações de rádio dentro do peito. É uma analogia perfeita. Um profissional treinado consegue, apenas ouvindo nesses pontos específicos, identificar um sopro, um som anormal e saber exatamente qual válvula está com problema. Incrível. Ele está conectando um som a um ponto específico no mapa 3D que ele tem na cabeça. É uma habilidade que combina conhecimento anatômico com um ouvido treinado. Recapitulando nossa exploração de hoje, então. A gente mergulhou na cavidade torácica, vimos que ela é dividida em 2 cavidades pleurais para os pulmões e um mediastino central. Entendemos como um raio-x nos dá um mapa de densidades, revelando essa arquitetura. E descobrimos a importância clínica da janela cardíaca. Um detalhe vital. Exato. Um detalhe anatômico que vira um acesso vital. E, por fim, exploramos outros habitantes do mediastino, como o timo, e trocamos o mapa visual pelo auditivo, entendendo como os médicos ouvem o coração. Foi uma jornada em tanto, da estrutura macroscópica até os sons sutis. Isso me deixa com um último pensamento, sabe? Uma pergunta que vai um pouco além do nosso documento. Qual seria? A gente falou sobre ver com raio-x e ouvir com o estetoscópio. Mas a medicina também envolve sentir. O tato. Sim. O médico experiente pode sentir o ponto de impulso máximo do coração na parede torácica ou sentir a vibração de um sopro cardíaco muito intenso. Certo. A pergunta que fica é: como essa terceira camada de informação, o tato, se integra a esse mapa visual e auditivo? Como a combinação desses 3 sentidos, visão, audição e tato, cria uma imagem mental tridimensional e dinâmica do que está acontecendo ali dentro, permitindo um diagnóstico antes mesmo de qualquer exame mais avançado. Essa fusão de sentidos é talvez a forma mais complexa e humana de navegar